Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Hoje vamos pegar capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM 90.9 no YouTube. Você pode acompanhar a mensagem ao vivo ou assistir ela depois e compartilhar com seus amigos. Diz assim a partir do versículo 19: não ajuntem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará também seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a sua luz, se a luz que há em você é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nessa parte do sermão, Jesus está nos trazendo um alerta gravíssimo. Nós devemos tomar cuidado com as riquezas e bens materiais, com as coisas da terra. Tudo porque essas coisas têm o poder de tomar o nosso coração. Tudo porque essas coisas podem prender o nosso coração. E nós não podemos prender o nosso coração no errado, não podemos prender o nosso coração naquilo que é errado, naquilo que é a opção errada. Existem dois caminhos, sempre haverá dois caminhos. Existe o caminho da vida e existe o caminho da morte. Quando Jesus disse, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Porque existem dois tipos de tesouro que você pode ajuntar. Ele vai dizer no próximo versículo: ajuntem os tesouros no céu. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e ladrões não podem arrombar a sua casa e te roubar o que você ajuntou. Ele está dizendo aqui que da mesma forma que existem dois caminhos, existem dois tipos de tesouro que nós podemos ajuntar. Nós devemos ajuntar o tesouro certo e não ajuntar o tesouro errado. Porque existe um tesouro que você ajunta, esse tesouro, ele está à mercê de perecer, de se perder. Todas as pessoas que trabalham pelos bens materiais com ganância, com vontade mesmo de ter, e quanto mais tem, mais ela quer. Ela não usufrui corretamente, ela não usufrui das bênçãos materiais para cumprir o propósito de Deus, mas pelo contrário, o seu coração está preso nas coisas materiais, está preso no carro. Tem marido que ama mais o carro, que alisa mais o carro, que cuida mais do carro do que da sua esposa, do que dos seus filhos. Tem pessoas que valorizam muito mais a casa, valorizam muito mais os móveis, valorizam muito mais a empresa, valorizam muito mais o dinheiro que entra do que as pessoas. Existem pessoas que são tão fascinadas em conquistar, em ganhar, em correr atrás do dinheiro, que elas pisam em outras pessoas, maltratam outras pessoas e, o pior de tudo, tiram o direito de outras pessoas. Existem pessoas, empresários, patrões, pessoas que acabam explorando o trabalho dos outros, tudo para poder ter um lucro a mais. Só que isso, meu querido, minha querida, isso é ilusão. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Quando você tira o direito de alguém, quando você deixa de pagar aquilo que é direito do outro, tudo porque você não quer tomar o prejuízo, tudo porque você quer ter um lucrozinho em cima do trabalho daquele funcionário. Às vezes é o certo, o justo,
o correto é fazer aquilo que realmente já está estabelecido na CLT, mas não, eu preciso ter algum lucro. Quantas pessoas porque amam o dinheiro, e a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não é o dinheiro. Dinheiro é bênção, ele ajuda. Sem dinheiro a gente não consegue evangelizar. Sem dinheiro a gente não consegue expandir o evangelho. Sem dinheiro a gente não consegue comer. Sem dinheiro a gente não consegue dar uma vida melhor para nossa família. Sem dinheiro a gente não paga a conta de água e de luz. Não comemos, não fazemos feira. Sem dinheiro a gente não consegue sobreviver. Mas o mal está em amar o dinheiro. Quando Jesus ele dá essa orientação, ele está falando de pessoas que ajuntam os tesouros, não das pessoas que usam os tesouros para abençoar outras pessoas. Nós, seres humanos, pessoas, nós não ocupamos muito espaço nesse planeta. O espaçozinho que a gente ocupa no planeta é muito pequeno. Olha para os seus pés, ajunta seus pés aonde você está agora. Veja o tamanhozinho do espaço que você ocupa nesse mundo. Você não precisa de muito espaço. Nós não precisamos de muita coisa para sobreviver. Tendo uma cama para deitar, comida para se alimentar, roupa para vestir, um calçado para os nossos pés. A gente não precisa de muito. Mas existem aquelas pessoas que amam tanto dinheiro que elas ajuntam e não compartilham das bênçãos que receberam com outros. O Senhor está falando do perigo de juntar as riquezas. Porque quando você ajunta as riquezas e não usufrui, não pega as riquezas para abençoar as pessoas à sua volta, para abençoar as vidas, o reino de Deus, para fazer algo útil, realmente necessário, para fazer o que é certo, você está juntando um tesouro errado. Esse tesouro que você está juntando, as traças vão corroê-lo, vão comê-lo. A ferrugem vai vir sobre ele, os ladrões vão invadir, vão roubar. Existem pessoas que ficam meio que paranoicas, porque na busca pelo dinheiro, quando veem que estão perdendo, quando veem que perdeu, elas entram em desespero, porque existe um amor dentro delas. O dinheiro se torna Deus. Jesus diz, dentre todas as coisas, nem o diabo foi chamado de Senhor. Mas Jesus disse, vocês não podem servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Jesus compara o dinheiro como um senhor que domina sobre a vida daqueles que se submetem a ele. Nós não podemos nos submeter ao amor ao dinheiro. Nós precisamos entender que nós somos portadores das boas novas da salvação, temos um chamado de Deus. Se você está me ouvindo essa mensagem, se você está me assistindo, saiba que você é um portador das boas notícias do céu para a terra. Se Deus te deu recursos, se Deus te deu condições, se Deus te deu voz, te deu saúde, te deu recursos, é porque você precisa usar desses recursos para poder fazer a diferença na terra. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Aquele que usufrui de maneira errada as bênçãos que recebeu de Deus, os talentos que recebeu de Deus, esse vai sofrer as consequências, vai sofrer perdas e consequências por administrar de maneira errada e egoísta as bênçãos que Deus lhe deu. Mas aqueles que pegam as bênçãos que Deus dá e administra essas bênçãos abençoando outras pessoas, essas pessoas elas vão ter mais bênçãos. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Gente, é a lei do reino de Deus. Jesus disse, dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é essa boa medida recalcada? Sabe quando você vai colocar o açúcar na vasilha? E aí você despeja o pacote de açúcar e de repente você tem que pegar a lata do açúcar e dar uma batidinha nela, uma sacudida nela para caber mais. É assim, quando você vai colocar o pacote de pó de café na vasilha, você coloca e tá enchendo, você tem que dar uma sacudida na vasilha, uma batidinha na vasilha para poder caber mais pó de café. E é assim que é
as bênçãos de Deus sobre nós, quando nós pegamos aquilo que Deus nos dá e também abençoamos outras pessoas. Só que não é só em bens materiais. Às vezes a gente acha que se eu abençoo em bens materiais, eu também vou receber bênçãos em bens materiais. Gente, não é uma troca, não existe barganha no reino de Deus. Quando você usa daquilo que Deus te dá, quando você usa dos recursos que Deus dá para você para abençoar as vidas, seja quais recursos forem, materiais, seja recursos, conhecimento, seja o que for. Quando você usa esses recursos para abençoar pessoas, Deus abunda sobre a sua vida. Ele enche a sua vida daquilo que você deu e transbordou sobre alguém. Ele dá uma sacudida em você para caber mais. Ele dá uma batidinha, uma recalcada para caber mais bênção. E quando enche bem completamente toda a sua vida, quando essa recalcada, sacudida e transbordante, é que Deus vai pegar a sua vida, todas as áreas da sua vida, e Ele vai sacudir, Ele vai dar uma batidinha para caber, para encher, para que as bênçãos dele inundem todas as áreas da sua vida. Sua área emocional, sua área familiar, sua área profissional, sua área financeira, sua área espiritual. É isso que Deus faz. Dá, é uma dádiva. Compartilhar as bênçãos que Deus deu para você, os recursos, tudo que você puder fazer. Dê o seu tempo. Dê seu dinheiro, sim. Abençoe com sua sabedoria. Abençoe com sua oração. Abençoe com tudo que você tem. Porque quando você faz isso com amor, com gratidão a Deus, porque você quer servir o reino de Deus, Deus pega a sua vida e Ele dá aquela sacudidinha, Ele começa a derramar as bênçãos e dá aquela sacudidinha para as bênçãos entrarem em todas as áreas da sua vida. Ele dá aquela recalcada na vasilha para caber mais. E depois não bastasse encher, não bastasse sacudir, para poder inundar todas as áreas da nossa vida, Ele ainda derrama além da conta, Ele transborda essas bênçãos. Ele não só se contém em encher a nossa vida de bênçãos, toda a nossa vida de bênçãos, mas Ele transbordará a nossa vida de bênçãos. Bênçãos que vai se derramar sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, se a gente entender o princípio do fazer a vontade de Deus, de cumprir o reino, gente, não adianta viver por bens materiais, colocar seu coração no bem material do carro. Tem gente que ama tanto o carro que não dá carona. Tá na igreja, tá vendo o irmão ir embora de a pé, sozinho no bairro longe. E não tem capacidade de falar: ô irmão, vamos apertar aqui no carro, eu dou 2 viagens se for preciso, mas entra aqui que eu vou levar você e as suas crianças para casa. Vem aqui, meu irmão, vem aqui, minha irmã, eu vou levar vocês. Às vezes não se dispõe porque fica com medo de sujarem seu carro, fica com medo de desgastar seu pneu, fica com medo de acabar com a sua gasolina. Não crê no Deus da providência? A gente precisa ter a segurança sempre, né? Eu tenho esse dinheiro aqui, então a minha gasolina vai dar para a semana toda, já está contadinho. Mas não confia no Deus da provisão? A gente vive agora baseado na nossa força? É baseado sempre naquilo que a gente tem? Então, se eu tenho condições, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Mas e a fé? E a confiança no Senhor? No Deus da providência? Não, irmã Poliana, você está falando, você está passando dos limites. Porque a gente não pode espiritualizar tudo. Eu não estou espiritualizando nada aqui. Eu estou pregando para vocês a palavra de Deus. Eu estou ensinando para vocês os princípios bíblicos da palavra de Deus, do Sermão do Monte. Não ajuntem tesouros na terra. Porque se você juntar tesouro na terra, tudo o que você ajuntou vai se perder. Você vai ter preocupações quando você ajunta tesouros. Preocupações com ladrão. Mas eu tenho que botar câmera. Mas eu tenho que cuidar. Mas aí vai estragar. Aí vai perder. Porque tudo perde, gente. A nossa vida se perde. A gente vai envelhecendo e vai adoecendo. A saúde de hoje não é mais a saúde de 10, 20 anos atrás. Porque tudo se perde. O apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas que se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis. Porque miserável infeliz é o homem e a mulher que só espera em Deus para as coisas dessa vida, que só espera em Deus para as coisas materiais, que só espera em Deus para as bênçãos dessa terra.
Só espera em Deus por causa das coisas físicas. Por causa da saúde, por causa disso, porque quer um milagre, porque quer uma bênção financeira, porque quer isso. Infelizes somos nós, que esperamos em Deus só para essas coisas. A palavra fala que nós não podemos amar o mundo nem o que no mundo há. Jesus contou uma certa vez uma parábola de um homem que plantou, colheu uma grande colheita, e ele foi guardar sua colheita no celeiro, só que o celeiro que ele foi guardar não cabia aquele tanto de comida que ele tinha colhido, aquele tanto de cereais que ele tinha colhido. Ele derrubou o celeiro pequeno, construiu um celeiro maior, pegou toda a sua colheita, enfiou naquele celeiro. Quando ele viu o celeiro abarrotado dos sacos de cereal que ele colheu na sua plantação, ele olhou orgulhoso e falou: é minha alma, come, bebe, fica alegre, se alegra, festeja, fica tranquilo, porque você ajuntou muito. Você ajuntou muito, você tem muito em celeiros. E quantas pessoas estão vivendo a vida ajuntando tesouros para chegar um dia e falar: agora eu tenho segurança financeira. A irmã Poliana está falando que é errado fazer controle financeiro, juntar, fazer uma poupança. Não estou falando que é errado fazer poupança. Entendo o que Jesus está dizendo: não ajuntar tesouros na terra. Quando aquele homem olhou para todo o seu celeiro e disse: agora você pode ficar tranquilo, porque você ajuntou muito, você tem em depósito. Ei, você pode ficar alegre, feliz, porque você tem muito. Ele estava lá com o celeiro abarrotado de comida, enquanto muitas pessoas estavam passando fome em volta dele. Ele guardou para muitos anos, para o resto da vida. Aí Deus olha para ele, diante daquela cena. É o que Deus vê quando uma pessoa, é o que Deus pensa, é o que Deus diz para uma pessoa quando ajunta tesouros na terra. Deus olhou para aquele homem e disse: louco, hoje vão pedir a sua alma. Hoje vai chegar o dia da sua morte. Hoje você vai morrer. E tudo isso que você ajuntou vai ficar para quem? Você trabalhou demais. Você ajuntou demais. Você foi um inútil. Porque tudo que você fez pensando só em você. Ajuntou todo esse tesouro. Mas hoje você vai morrer. Seu trabalho vai ficar aí. Você não vai levar nada. E nós precisamos entender isso. Jesus disse: não sirvam a dois senhores, não ajuntem tesouros na terra, não amem o dinheiro, não amem as riquezas. Gente, o reino de Deus são pessoas. O reino de Deus são as vidas. É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos trabalhar em prol, ter visão do reino de Deus, ter visão realmente, a visão de Jesus, os olhos de Jesus. O tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele esteve entre pessoas, ensinando, compartilhando. A igreja do primeiro século era uma igreja unida, eles tinham tudo em comum. Quem tinha bens materiais, revendia o que tinha, repartia, distribuía para todo mundo, ou seja, ninguém passava fome na igreja primitiva. Ninguém tinha falta de roupa, de sapato, de nada, porque eles tinham comunhão, eles eram não estavam presos nos bens materiais. Quando você foca o seu coração, a sua vida em ajuntar tesouros, o seu coração fica preso nas riquezas. Aonde estiver seu tesouro, ali também estará seu coração. Se o seu intuito é ajuntar tesouros nessa terra, se você ama mais os bens materiais do que as pessoas, saiba que o seu coração está preso e você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto, porque com o coração preso nas riquezas, você não vai alcançar o reino de Deus. Jesus disse, naquela passagem do jovem rico, que se arrependeu, não queria. Ele queria saber como herdar a vida eterna. Mas quando Jesus disse: vende tudo que você tem e dá para os pobres, ele ficou triste porque ele era muito rico. Ele era muito rico. Ficou triste. Voltou e foi embora. O coração dele estava preso nas riquezas. Que a gente não prenda o nosso coração nas riquezas. Jesus disse que os olhos são a luminária do corpo.
Hoje muita gente deseja as riquezas porque fica vendo as coisas nas redes sociais. Aí vê o carrão, aí vê a roupa, aí vê o relógio, aí vê a corrente. E fica trabalhando para juntar coisas materiais. Irmão, Poliana, é errado ter essas coisas? Não. O errado é você deixar seu coração ficar preso nisso. O errado é você pegar seu coração e se inclinar ele pro Deus chamado dinheiro. O errado é você adorar o dinheiro. Ah, mas eu não adoro o dinheiro, não. Não adora mesmo? Será que não adora? Começa a refletir nas suas ações. Você valoriza mais o quê? As coisas materiais que você tem ou as pessoas que estão à sua volta? As pessoas, gente de carne e osso, tá? É gente de carne e osso. O que mais você valoriza? Se você valoriza mais bens materiais, se observar, cuidado. Seu coração está preso e você precisa libertar seu coração. Jesus disse que os olhos são a luz do corpo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, o meu corpo terá trevas. E hoje tem muita gente, líderes espirituais, pastores, pregadores, que vão fazer a obra de Deus, mas interessado no dinheiro, interessado em enriquecer, à custa das pessoas, à custa da fé das pessoas. A gente tem que abrir os nossos olhos, porque os olhos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente olha, se formar os nossos olhos, dentro de nós haverá trevas. Mas se os nossos olhos forem bons, dentro de nós haverá luz. Convido você a orar comigo. Senhor, obrigada pela tua palavra. Que nós possamos, Senhor, no nome de Jesus, atentar, abrir os nossos olhos, que nós possamos ficar espertos, porque o Senhor tem o melhor pra gente. O Senhor tem coisas boas, o Senhor tem coisas maravilhosas. Que o Senhor abençoe teu povo. Que o Senhor venha fortalecer a nossa vida no ensinamento da tua palavra. Como o Senhor é bom. Senhor, que nosso coração não esteja preso nas riquezas. Que a gente possa ajuntar tesouros no céu e não na terra. Que o nosso foco esteja em agradar ao Senhor. É o que eu te peço. Abençoe cada vida que me acompanha. Cada pessoa que me pediu oração. Que a mão do Senhor se estenda sobre ela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Te agradeço que a tua palavra reina, que Jesus reine sobre nós, que Jesus seja Senhor da nossa vida, que Ele seja o Senhor, que possamos servir a Deus e não a Mamon, que possamos servir a Deus, inclinar o nosso coração para Deus, para o Senhor, meu Deus, e não para o dinheiro, em nome de Jesus. Amém e amém.